bem, estamos aqui no intervalo do Zoom Likers e eu vou conversar com um cara que é super preocupado com essas questões, mas não só pelo relacionamento direto, que essa questão específica de hoje tem com o varejo, mas também numa questão de comportamento. Isso é o que a CDL de Porto Alegre está fornecendo aqui para a sociedade, eu te diria que é muito bacana, né? Porque te falei, né, Guga? A gente sentou, eu sentei ali, eu disse, cara, tô aprendendo. Vários convidados aqui me disseram a mesma coisa. Material riquíssimo, né? Parabéns pelo evento. Obrigado, a ideia era essa mesmo, provocar um pouco o pessoal sair de uma zona de conforto. O cliente, que já é o cliente de hoje, e ele vai ser quase que a totalidade amanhã, ele tem um pensamento de consumo e valores diferentes do da nossa geração. Compreender isso e convergir para que isso faça sentido dentro do teu business de varejo foi a proposta aqui do evento. A gente está muito satisfeito, o evento está todo vendido há mais de 10 dias e isso demonstra o quanto o público também tem noção de que precisa se aproximar desse cliente, precisa entender esse cliente. Acho que a Vitamina A fez um trabalho incrível, irretocável, muito autêntico, verdadeiro. Então a gente ficou muito feliz mesmo com o resultado final e a resposta do público está sendo maravilhosa, como foram os outros Zooms que a gente promoveu esse ano. Agora, Guga, o que é para ti, né? Para ti como empreendedor e como pai, o que mais te impactou? Me fala desses dados. Não, impactou muito, né? Eu acho que talvez duas coisas que mais impactaram, que eles não querem mudar o mundo. E eu tinha na minha cabeça, não, eles vão mudar o mundo, eles não querem. Daí tu para pensar, é óbvio que eles não vão mudar o mundo, tá muito bom para eles, né? Então, isso foi uma ficha que caiu meio de uma digestão um pouco difícil. E outra coisa que me impactou, que eu achava que era completamente diferente, a percepção do roubo. Eu pensava que essa geração era mais, ética do que a nossa. Ai, achei isso tão grave. E eles roubar de uma loja, para eles não tem uma maior relevância. Isso não é importante para a gente pensar sobre, né? A questão de não sair de casa, eu tinha uma ideia, mas essa questão que eles não estão tão preocupados com a sustentabilidade, que não acham o roubo uma coisa tão agressiva e que a preferência sexual ela tem diferentes níveis, ela realmente foi impactante para mim. Eu acho que isso quer dizer que, de alguma forma, vamos falar da categoria, não é eu, o Guga, enfim. Quer dizer, os pais, de alguma forma, vão ter que repensar os seus papéis. Isso é fato, né? Mas é a questão dos valores e a questão do presencial, né? Porque buscar grana, trabalhar, ok, que bacana. Mas eles estão querendo mais, não é só a grana. Eu acho que eles estão precisando mais, né? A pesquisa diz isso. Do menino que fuma maconha e deixa a bituca em casa para o pai ver que ele fuma. Então eles precisam. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente protegeu tanto que eles perderam um pouco. Culpa. A nossa insegurança a gente transportou para um ambiente de segurança para eles que não existe. Então acho que os pais, a grande lição é tira o pé. Deixa eles se ferrarem um pouco, se é que isso é possível, um pai fazer isso, mas é o maior legado, a melhor coisa que a gente podia fazer para os filhos é deixar um pouco eles na chuva. Foi essa a interpretação que eu tive. Uma delas e a outra, conversar, né, cara? Tá mais perto, tipo, não é só comprar, mas vai junto. Não entregar pronto, mas conversar sobre a pescaria, não trazer o peixe já pronto, né? Eu acho que isso que eles estão querendo e a gente precisa fazer. Patrícia, pra gente encerrar, que eu sei que tu tem que voltar, mas a Patrícia Barbosa deu um dado interessantíssimo, né, sobre os livros dela, a coisa das mães e dos pais dizer, não, isso é literatura de adolescente, ela disse, vai lá e lê junto, né, que ela vai se sentir, ela vai se sentir super valorizado, porque o pai e a mãe estão lendo coisas deles, né, bacana isso. Sem dúvida, e isso os pais estão fazendo, eu acho, que é tentando compreender esse universo. E é um universo novo, e a literatura dela traz isso, né, de uma jovem também com esses valores, também angustiada com as mudanças, e os pais lerem isso talvez ajude eles a compreender um pouco mais. Maravilha. Parabéns, Guga, muito bacana, a gente está adorando. Obrigado pela presença, é sempre bom ter vocês aqui, o Opinião Livre daqueles programas que a gente tem orgulho de ter por perto.
Opinião Livre, hoje a gente acompanha aqui um evento instigante, super interessante, aqui na CDL em Porto Alegre. Na verdade, nós estamos aqui no Hotel Sheraton, onde vai acontecer essa divulgação, né, com alguns debatedores sobre comportamento, quem é o jovem, né, enfim, quais os seus pensamentos, quais os seus sentimentos, né, uma radiografia a partir de uma pesquisa que a gente vai dar alguns detalhes para vocês aqui na sequência do programa. E eu tenho o prazer de conversar aqui, depois de muito tempo que não ouvia, Regis Gonzaga, que é um cara assim que, poxa, eu posso dizer que é um especialista, né, porque é um cara que acompanhou gerações e é um cara que tem uma participação nesse meio, né, com trabalho, com atividade através da Fundação da Vida Urgente. Eu vou ficar falando um tempão aqui, né, para falar em ti. Muito bom te ver. Um dos palestrantes dessa manhã. Igualmente, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns ao pessoal do CDL, porque é muito difícil alguém falar sobre os jovens. Parece que a gente quer colocá-los embaixo do tapete e não precisar discutir alguns sérios problemas que estão acontecendo. Deixa quieto. Com essa juventude, né? Então, e principalmente falar ouvindo os jovens, que foi o que a CDL fez. Foi em busca da opinião deles, não são os velhos falando sobre a gurizada, é a gurizada dando opinião sobre a sua vida, como é que se comportam, quais são seus sonhos, quais são suas perspectivas, a importância da tecnologia, o uso das drogas, tudo isso a CDL fez com muito brilho. Infelizmente, o meu papel aqui é o papel de falar um pouco sobre a realidade das drogas nesse país. Uma pesquisa que aponta que mais de 60% dos meninos e meninas de 14 anos já têm experiência com álcool. Eu espero seja um dado assustador para todos os pais e mães. O que mais me assusta ainda é que muitos desses tiveram o primeiro contato nas festas familiares. Eu sempre digo, a gente fez muita campanha no Brasil para preservar o mico-leão dourado, para preservar a ararinha azul, que todos devem ser preservados, por favor, mas está faltando, eu acho, que fazer uma campanha hoje para preservar os adultos, que me parece uma raça em extinção nesse país. Eu acho que está na hora de pai e mãe voltarem a ser pais e mães, estabelecerem limites, e eu acho que isso basicamente vai ser a grande polêmica do nosso debate de hoje de manhã. Claro que tem outras coisas também, como violência, como formação de caráter, tem uma série de assuntos importantes que vão ser discutidos nessa manhã, que eu acho que vai ser extremamente proveitosa. E eu vim aqui hoje com todo prazer, transferi minhas aulas, dei um jeito, mas a minha presença aqui acho que é fundamental, porque eu discuto muitos jovens. Eu não tenho grandes estudos teóricos, mas eu converso com eles, eu sou professor, eu tenho acesso a eles, eu acho que isso vai contribuir. Pois é, a gente tem alguns detalhes interessantes, né? Alguns dados que a gente viu aqui na pesquisa, né, Regis? Por exemplo, a história de morar com os pais, né? Nem assim, a nossa geração, a gente tinha uma característica, eu quero ter a minha casa, eu quero não sei o quê. Quer dizer, os caras não estão querendo muito sair de casa, né? As coisas tudo muito mais tarde, as relações sociais que se constroem muito a partir dos iPods, dos iPads, dos celulares, enfim. E não é papo careta aqui de velho, né? É uma coisa assim, a gente está tentando, o que se fez aqui que é importantíssimo, o foco é, claro, evidentemente o varejo, mas é uma pesquisa de comportamento, né? Que dá dados importantíssimos justamente para isso, né? Porque o que o Regis está falando, quer dizer, pais, hello, precisamos ser pais, né? Porque as coisas estão andando e rápido, né? Estão andando e rápido, mas num sentido que a gente não está entendendo muito bem, né? E aí até tem que dar um elogio para os pais que em alguns aspectos avançaram positivamente. E um deles foi exatamente esse. Hoje os filhos querem sair mais tarde de casa, porque na minha geração, com 18, 19 anos, quando a gente começava a namorar, hoje eles começam aos 12, com 18, 19 anos, se a gente ousasse levar uma namorada em casa e fechar a porta de um quarto, imediatamente toda a família bateria na porta. O que está acontecendo? Deixa essa porta aberta. E eu era rapaz, imagine uma menina levar um namorado para o quarto. Isso é inadmissível. Hoje nossos filhos, nossas filhas namoram, e é claro, depois que o namoro adquiriu uma certa estabilidade, eles passam fim de semana, vão para a praia. Então, vem cá, se a gente
deixou de ter os lados negativos que tinha de morar na casa do pai, que era essa falta de privacidade, que era esse não poder fazer, e perdeu todos os aspectos positivos saindo de casa, que era o almoço na hora certa, a janta, a roupa lavada. Hoje não tem por que sair de casa. Eu, se fosse jovem, hoje sairia de casa aos 48, 50, depois de casado e com 2 filhos. Pô. Muito bom te ver, uma boa palestra, a gente vai te ouvir. Imagina, eu que agradeço. Boa palestra para todo mundo. Espero que a gente saia daqui pronto para lutar um pouco mais para construir um mundo melhor. Afinal, os brasileirinhos que vêm por aí merecem. Meu caro presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, Paulo Kruse, parece que combinamos hoje, sem querer combinamos a cor aqui, mas uma cor alegre, uma cor que combina com essa época, uma cor que combina com o Natal, que é um evento que o Cindy Lojas Porto Alegre está fazendo, né, com muito prazer, com muito gosto, junto com a CDL Porto Alegre, junto com o Cindy Poa, que é o Brilha Porto Alegre, né? Vamos começar por aí, Paulo. Já houve aí algumas instalações, né? Quer dizer, a programação já está a mil, né? Já temos uma programação intensa nos bairros, na usina do gasômetro. Fala um pouquinho do Brilha. Bom, começou, na verdade, sexta-feira no Total, na abertura do Papai Noel que desceu no Total. Depois nós tivemos uma projeção mapeada na usina do gasômetro. Ontem também projeção mapeada. Hoje nós teremos a inauguração da iluminação da Padre Chagas. E assim tem vários prédios que estão sendo iluminados em Porto Alegre, que foram iluminados. Tem vários eventos que já existiam que nós integramos ao Brilha Porto Alegre. E essa é uma ação do Cindy Lojas, do CDL, do Cindy Poa, com a Prefeitura de Porto Alegre, tentando trazer de volta aquele espírito fraterno e o espírito natalino que havia há muitos anos atrás e tem hoje nas menores cidades do Rio Grande do Sul, nas maiores cidades do Brasil, e Porto Alegre se esqueceu disso. Não sei por que a razão, mas Porto Alegre se esqueceu disso. Mas nós estamos muito felizes que acreditamos que vamos criar uma cultura e para os próximos anos Porto Alegre cada vez irá brilhar mais. Esse ano nós já temos muitos prédios iluminados, muitas ações que nós estamos fazendo. O ônibus que faz o circuito de Porto Alegre está iluminado e será feita a inauguração quinta-feira. Passará por vários locais que têm prédios iluminados, né? Então é importante, nós precisamos, uma cidade grande ela se torna cada vez mais desumana, nós precisamos humanizar isso. E a criança, ela precisa ter necessariamente uma cultura desde pequeno, fazendo o seu pinheirinho com os seus pais, mostrando os seus presentes para os vizinhos, né? Dividindo fraternidade, sabendo unir, que é o que nós precisamos. Os povos de hoje precisam, o gaúcho precisa. Maravilha. Paulo Kruse, sempre um prazer te rever. Prazer em falar com você. Complementando aqui o nosso setlist aqui no Zoom Likers da CDL Porto Alegre, eu vou conversar agora com a Tatiana Esquibola, que ela é a diretora de redação da revista Capricho, que, aliás, falando em canais, né, de interatividade, né, eu tenho uma representante em casa, minha filhota, que adora a revista Capricho, né, que enfim, é um baita veículo, né, como a gente diz aqui, de interatividade. Bom, Tatiana, acompanhar esses dados, né, a primeira coisa que eu estou curiosíssima para saber, qual é a tua avaliação como diretora de um veículo, né, alguma coisa te surpreendeu? Não, na verdade, acho que o que a gente viu na pesquisa está bem alinhado com o que a gente enxerga no dia a dia de Capricho, né? Em Capricho, o repórter que não está conectado ao Facebook não está trabalhando. A gente está sempre conversando com essas meninas o tempo inteiro e a gente tem o pulso do comportamento adolescente muito forte ali no nosso dia a dia. Então, o que acho que é marcante na pesquisa ali que a gente viu são as questões da diferença, da não diferença entre o virtual e o real.
A gente sabe que hoje a vida da menina está muito condicionada ao que ela é online. E é disso que eu até vou falar um pouquinho na minha apresentação, que é o quanto essas meninas têm uma capacidade de se autoeditar por meio das redes sociais, que tem um lado muito bom e também tem um lado muito ruim, né? Que é você perder um pouco o contato com quem você realmente é. Acho que com relação aos relacionamentos, a questão da sexualidade, de fato a gente tem uma geração que é muito condescendente e que enxerga a sexualidade com muita naturalidade, o que para os adultos acaba parecendo um pouquinho exagerado ou choca. Para as meninas já é um pouco mais normal, mais natural e faz parte do dia a dia delas, né? Elas saem, a gente tinha um menino que era um colírio. E que outro dia, semana passada, ele postou um vídeo na internet assumindo que era gay. E a gente achou que as meninas fossem ficar muito decepcionadas com aquela informação. E muito pelo contrário, só aumenta a admiração que elas sentem por aquele garoto. Então você tem uma série de novos comportamentos que de fato vão moldar o futuro da nossa sociedade, né? E que são muito marcados aí pelos poderes digitais. Maravilha. Tatiana, um prazer te conhecer, a gente vai te acompanhar agora, então obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço, obrigada. Muito bem, a gente continua acompanhando aqui os Zoom Likers da CDL Porto Alegre. A minha entrevistada agora, acabei de dar um depoimento, é minha filhota, nossa filhota Gabriela, deve estar agora, né, me odiando, porque quem está conversando com a Patrícia sou eu. Mas enfim, Patrícia Barbosa. A Patrícia, autora da série de best-seller As Mais, ela tem já 11, né, são 11 livros publicados, né? A Patrícia é carioca e veio aqui dar o seu depoimento e abrilhantar, né, esse evento da CDL. Bom, Patrícia, essa pesquisa, quando a gente sentou aqui na plateia num primeiro momento, né, ela é impactante, né? Ela é desconfortável até, né? Enfim, mas o primeiro passo para lidar com essa galera é a informação, não adianta, né? Com certeza. Eu acho que não só o jovem precisa estar conectado, como a gente viu, né? Os adultos, os responsáveis, pais ou aqueles que são responsáveis por eles também ficarem conectados. A gente precisa, em primeiro momento, perder aquele preconceito de dizer que isso faz parte do mundo jovem. Não, isso faz parte da vida de todo mundo. Então a gente precisa ter essa bagagem, essa informação e saber lidar com isso. Não de uma forma de impor, de se impor um limite. Claro, a gente tem que ser na base da conversa. Por isso a informação é importante, para você saber dialogar, para você ter argumentos, né, para trocando com eles. Verdade. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, né, é uma dica até que a Patrícia deu para as mães. A gente procura ter uma interatividade, claro, as mães heroínas, como você falou, né, se faz milhões de coisas ao mesmo tempo, mas assim, não sabia que elas valorizavam tanto o fato da gente ler coisas, né, que elas estão lendo, assim. No primeiro momento eu achei que fosse meio, pode ser meio invasão de privacidade e tal, mas não é, isso é um compartilhamento bacana, né? Muito bom, porque aquela fase de transição, né, eu não sou mais criança, mas eu não sou adulto ainda, ele está se descobrindo, ele está com muitas dúvidas, ele está inseguro, né? Então, se o pai ou a mãe ou o responsável demonstra interesse pelo que ele está passando, né? Se tem uma coisa que me irrita profundamente, adulto chama adolescente de aborrecente. Isso me irrita profundamente. Isso é quase um caco, né? Isso quando a gente vê, a gente está dizendo, é uma bobagem mesmo, um desrespeito, na verdade. Desrespeito, porque o adulto também não passou por essa fase de transição, de dúvidas, de questionamentos, de insegurança, então ele não pode desvalorizar uma coisa pela qual ele também já passou, né? Então, quando você tenta se inserir nesse mundo do jovem e valorizar e querer fazer parte, ele vai se sentir valorizado. Poxa, esse livro é importante para mim. Despertei o interesse da minha mãe em ler esse livro. Que legal, ela está querendo fazer parte do meu mundo. E isso é bacana, né? Patrícia Barbosa, obrigada, foi um prazer. O prazer foi meu, obrigada. E um beijo para a galera aí de Porto Alegre. Espero voltar em breve. Opinião Livre, a gente continua aqui acompanhando esse evento
evento super importante da CDL Porto Alegre, e eu estou conversando aqui agora, a partir de agora com a pesquisadora, a mentora, digamos que a descobridora de muitas coisas que, quando a gente vai aprofundar um pouquinho, como conversava com o Regis, né, no primeiro momento a gente tem é absolutamente impactante para os pais, mas é um levantamento que baliza muitas coisas, claro, com foco, né, obviamente, né, Luciana, nas questões do varejo, mas um documento importantíssimo para a sociedade, né, que vocês fizeram. Então, queria que tu falasse um pouquinho, né, claro que é extenso, né, falar de metodologia, essas coisas, mas enfim, qual foi o objetivo, como é que isso começou e uma síntese desse levantamento de vocês? Bom, o objetivo, na verdade, apesar de ser uma instituição de varejo, não necessariamente era pesquisar só as situações de consumo. Então, por isso que a gente abriu muito o leque para poder entender melhor o comportamento. E acho que sim, os resultados, na verdade, eles se mostraram interessantes não só para o varejo, mas para a sociedade de um modo geral. E ele pode ter desdobramentos para várias áreas, para a educação, para a escola, para os pais e, inclusive, para o varejo. Bom, o que mais, é claro, o que mais te chamou a atenção, assim, alguma surpresa? Porque como pesquisadora, claro, alguns índices, né, enfim, pela tua própria formação, algumas coisas já eram esperadas, né? Claro. Mas o que mais te impactou? Olha, tem uma situação que me chamou muito a atenção, que na verdade é a pouca tensão entre pais e filhos. Primeiro, pouco distanciamento entre as gerações, e essa proximidade com os jovens não necessariamente significa uma relação mais madura, porque às vezes os pais acabam se atrapalhando e assumindo papéis que não são sua função, e os filhos se empoderam demais, e aí tem uma família sem limite, sem uma estrutura definida, e aí acaba gerando alguns problemas de comportamento importantes. Bom, eu sei que a Luciana estou fazendo sinal, a Luciana precisa, é a primeira palestrante da manhã, mas assim, só para a gente encerrar. Bom, a questão da era digital não tem mais volta, e isso é como eles constroem atualmente as suas relações. Exatamente. Né? Sim, com certeza. Essa distinção entre o que é online e o que é offline não existe, ela só existe para quem nasceu antes da geração Z. Para eles, tudo é uma coisa só, e perde muito o varejo que não entender que é na internet que esse jovem está. Então, a primeira fonte de consulta e até de compra é ali. Bom, a gente vai interromper porque eu também quero ouvir a Luciana. Ela vai passar os dados dessa pesquisa, né? Hoje, alguns jornais de Porto Alegre publicaram. Esses dados são importantes. Vocês vão ter acesso a esses dados também através da CDL. Porto Alegre vai disponibilizar. Enfim, Luciana, parabéns. Foi um trabalho belíssimo. Muito bacana, a gente vai te ouvir. Obrigada, muito obrigada. Arcione Piva, sempre que encontro vocês, né, Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, a gente elogia como é bacana essa parceria, nada se constrói sem parceria, né, ainda mais numa situação que nós vivemos como essa no Brasil, e é o que existe entre a CDL de Porto Alegre, que está aqui hoje, né, promovendo esse evento, o Cindy Lojas Porto Alegre, e agora também o Cindy Poa, para esse evento que é o Brilha Porto Alegre, que já teve seu start, que é um evento fantástico, que promete realmente movimentar, né, Porto Alegre, tirar Porto Alegre dessa ausência, porque Porto Alegre vem sendo ausente, né, de todas essas comemorações bacanas que as cidades fazem no Natal, né, que a gente tem o maior exemplo, Gramado, a Serra, Canela, enfim. Bom, já está aí, já é fato, né, Arcione, o Brilha. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, depois vou conversar também com o presidente Paulo Cruz sobre esse evento. Prazer em te ver novamente. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. O Brilha Porto Alegre já teve seu início no dia 29 de novembro, né? Com o lançamento da primeira projeção mapeada na usina do gasômetro. Lá junto na usina do gasômetro nós temos lá a oficina de brinquedos, né? É uma ideia muito bacana da primeira-dama da Prefeitura de Porto Alegre, onde as pessoas podem levar brinquedos para doar, né? Podem levar os brinquedos novos, mas também podem levar brinquedos usados, que tem um pessoal lá voluntariamente trabalhando para fazer a
a reconstituição dos brinquedos e entregar para as crianças carentes de Porto Alegre. Essa ideia é maravilhosa, né? Maravilhosa. Porque não é só a coisa das luzes, das projeções, que é lindo também, mas há atividades também diurnas e que envolvem outras. É uma campanha extensa, né, o Brilha, como tu falaste agora, essa questão dos brinquedos, né? E esses mapeamentos, na verdade, são espalhados por Porto Alegre, né? Nós temos essas instalações acontecendo em vários bairros, né? Sim, nós temos a Praça Otávio Rocha, vai estar decorada por Brilha Porto Alegre, a Júlia de Castilhos, em torno da Padre Chagas, os shoppings, então, entrando junto com a gente, junto com o Cindy Lojas, o Cindy Poa e a CDL, né? É uma programação muito extensa. Se entrar no site do www.brilhaportoalegre.com.br, nós vamos encontrar aí muitas informações, toda a programação até o dia 25 de dezembro, né? Nós temos ainda 3 projeções mapeadas no gasômetro, que são o dia 13 e 14 de dezembro, depois no dia 25, sempre às 9 horas da noite. Então a gente convida a população em geral que possa participar, que vai prestigiar, que realmente é um evento muito bacana. Toda a programação do Brilha Porto Alegre está pensado para a população, que ela venha e torne o Natal aquele momento especial, né, de encontro de famílias, de fraternidade, né? Então convidamos a todos que participem do Brilha Porto Alegre, assistindo e participando, visitando esses locais que encontram tanto no site do Cindy Lojas, cindylojaspoa.com.br, como no brilhaportoalegre.com.br. Arcione Piva, prazer te rever. Obrigada. Prazer é meu, muito obrigado.